Lembrando que, bom, a gente já vai falar da peça aqui, quem vai falar, na verdade, do musical é a nossa Estela Ribeiro, o musical Liberdade, Liberdade, que é uma colagem de textos baseada no clássico de Milor Fernandes e Flávio Rangel. Tem um pouquinho de Shakespeare, tem um pouquinho de Fernando Young e Gerson Esteves, olha só que mistura, hein? E o repertório musical passando pelo rock, MPB e outros gêneros. O elenco traz nomes como o ator e influenciador Vitor de Castro, numa reflexão sobre o comportamento social nos dias atuais. A temporada está terminando, hein? Só tem mais uma semana. E a Estela Ribeiro esteve no Teatro da Companhia da Revista para bater um papo com o pessoal da peça. Vocês acharam que eu ia perder a oportunidade de estar aqui, ó, nesses bastidores do musical Liberdade, Liberdade, momentos antes de abrirem as portas para o público? Claro que eu conversei com todo mundo por aqui, elenco, produtores, diretores, e eu vou contar para vocês um pouquinho de como funciona um musical, uma produção independente de um texto clássico de Milor Fernandes. Rafael Ramires, produtor da peça, qual é o desafio de se produzir uma peça independente hoje em dia? Todos. Acho que o maior desafio, de fato, é a peça chegar no público. Acho que o principal ponto é o boca a boca funcionar, e aí quando isso funciona, começa a deslanchar e vai... Gerson Esteves, adaptador do texto e também preparador do elenco. Como é que a gente pode ver esse texto hoje em dia? Eu acho que é fundamental que a gente olhe para esses textos, que foram textos da nossa resistência, resistência política, resistência histórica, e que tentaram trazer à tona um pensamento de liberdade de verdade. A gente olhou para esse texto do Milor com o Flávio Rangel e disse, vamos tentar trazer o que ainda existe de atual naquela dramaturgia, revisitar isso e trazer à tona temas da nossa realidade contemporânea. Thiago Dombidal, quais os principais desafios de dirigir um espetáculo como esse hoje em dia? Hoje em dia o maior desafio é que as pessoas compreendam que não é um Reels de 30 segundos e ainda fiquem interessados. Até porque a maior parte do nosso público concorda com o que a gente diz. Falei, é bom a gente lembrar que a liberdade é sempre algo a ser conquistado, todo dia, por todas as pessoas. Daniel Carvalho, diretor musical, tem muito rock and roll por aqui. Muito rock and roll, mas não só rock and roll. A gente passa por vários estilos musicais. Tem baião, tem marcha rancho, tem bossa nova e tudo misturado com bastante rock and roll. Fefa, figurinista do musical. O que é legal da gente reparar aqui nesse figurino? Aqui são os atores, sendo eles mesmos, são personas deles mesmos. Então é vestir mais do que personagens, é vestir ideias, é vestir a ideia dessa peça, né, o próprio texto. E a inspiração veio muito do punk, principalmente do punk brasileiro, anos 80, 90, Claudio Wonder, e do carnaval, do final dos anos 60. Sou Marília, e o mais interessante do Liberdade é que a gente não tem personagens, nós temos personas, nós somos as nossas próprias personas. Eu acho que o mais divertido de estar aqui é, primeiro, a oportunidade de dar voz a esse texto, e eu acho que do jeito que a gente está, a proximidade com o público, que a gente tem uma troca muito grande com o público, e a potência desse espetáculo. Nata da sociedade. Diferente de interpretar uma personagem, quando você se coloca como artista em cena, você está mais exposta e, consequentemente, mais submetida ao julgamento de quem vem assistir. Como é que você lida com isso? Acho que eu vou falar que nem a Beyoncé falou quando ela fala que ela finge. Então, às vezes, por mais que eu seja meio vulnerável, eu preciso fingir. Eu preciso bancar, criar às vezes uma casca, uma armadura, para que eu não me vulnerabilize através de olhares que eu sei que estão me julgando.
Pietro, te peguei num momento super delicado ali, você passando uma música difícil. Todos os dias tem que ensaiar, assim? Quando a gente vai subir em cena, eu sou swing do espetáculo, eu e Vitória Pev, então a gente cobre todos os personagens do espetáculo. Se alguém falta, a gente substitui. Hoje, em específico, o Igor Miranda faltou, então a gente tem esse ensaio para me colocar em situação, me botar tudo que precisa passar de música, de figurino, de coisa que tem que dar certo. Então, assim, é muito necessário esse tipo de ensaio antes, mas não é recorrente, não. Se você não consegue se amar, como caralho você vai querer amar alguém? Posso ouvir uma vez? Vitor, você acha que o público que te vê na internet é o que vem te ver aqui no palco ou tem desejos e perfis diferentes? Tem perfis completamente diferentes, mas tem essa surpresa de pessoas que me veem na internet e querem me ver pessoalmente, querem me ver no teatro, e aí quando elas chegam, ela encontra outra coisa, né? Então, assim, eu acho que são públicos diferentes, mas de alguma maneira a minha presença consegue furar um pouco essas bolhas. Então, você pegar uma bolha de rede social e você querer incluí-la na bolha do teatro, apesar de desafiador, é muito grato, porque é o que a gente precisa no teatro. A gente precisa que outras pessoas conheçam o teatro, não só o público que já conhece, que já vai. Então, como eu tenho a sorte, talvez, de participar de espetáculos que sempre tem uma mensagem muito forte, acho interessante que essa mensagem chegue para além dos muros do teatro. Então, toda vez que vem gente da internet que chega, me abraça, eu te sigo há tantos anos, eu fico muito feliz, porque talvez, assim, se não fosse a minha presença, será que a pessoa teria ido ao teatro? É isso, e olha só, lembrando que a peça está em cartaz no Teatro Companhia da Revista e as sessões acontecem aí sexta e segunda às 8 horas da noite e sábado e domingo às 3 e às 8 horas também, tá? Isso até o dia 27 de abril, segunda que vem, então você tem que correr, beleza? Corre que dá tempo. Muito bem, é isso, Pietro. A gente tinha prometido informações de Copa do Mundo, faltam